Olá a todos e a todas, o meu nome é Bárbara Tavares. Eu sou a Daniela Pinheiro, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar Vamos a Exame. Eu sou a Isolete Souza e, juntamente com o Ricardo Cruz, somos os autores do manual Marca a Página da Porto Editora, que já conhecem dos 10º e 11º anos. Pensamos nesta formação porque as últimas notícias têm apresentado o exame de português como um dos exames obrigatórios para concluir o ensino secundário. Sabemos que os exames nacionais visam avaliar o desempenho dos alunos nos anos terminais de disciplinas bienais e trienais dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, bem como certificar a conclusão do ensino secundário nesses mesmos cursos e também fornecer às escolas e aos professores informações detalhadas sobre o desempenho dos alunos no final do ensino secundário. Além disso, como sabemos, temos sempre alunos cuja prova específica é precisamente o exame de português. Por isso, trouxemos para esta formação alguns dados relativamente ao Exame Nacional de Português, bem como estratégias para permitir que os alunos realizem esse mesmo exame com a melhor preparação possível. Segundo fonte do Júri Nacional de Exames, de acordo com o relatório de 2021, foi lá precisamente que fomos buscar ou fazer o levantamento destes dados, foram realizadas 41.137 provas de português, sendo que 34.319 ocorreram na primeira fase, com uma média de 12,1, e na segunda fase 6.818 provas, com uma média de 11,2. Em relação à utilização do período de tolerância, outra curiosidade. Na primeira fase, houve 44,4% dos alunos que a usaram, ao passo que, na segunda fase, esta foi usada apenas por 30,2% dos alunos. Já agora, relativamente à distribuição por sexo, o sexo feminino é dominante, quer no número de provas realizadas, quer na média obtida. Outro dado importante tem que ver com os alunos dos cursos profissionais que realizam o exame de português. Reparem que em 2021 foram 19.796 alunos, o equivalente a 7,9%, tendo estes obtido uma média de 8,8%. Já os alunos dos cursos científico-humanísticos ultrapassaram os 200 mil e a média que obtiveram foi de 11,5%. No que diz respeito à educação literária, como sabemos, até 2013 o exame contemplava apenas conteúdos de 12º ano, mas a partir de 2015 passou a contemplar conteúdos dos 3 anos do ensino secundário. A este propósito, convém atentarmos na informação-prova, precisamente de 2023, que refere que no domínio da educação literária poderão surgir suportes textuais diferentes daqueles que estão indicados nos documentos de referência, podendo, por isso, surgir textos do mesmo autor, outros excertos da mesma obra ou até textos de outros autores, mas pertencentes ao mesmo género textual, sendo que, obviamente, se privilegiará a interpretação do texto apresentado na prova. Neste contexto, e tendo como fonte o IAV, sabemos que o domínio da educação literária é um daqueles em que os alunos revelam mais dificuldade, associada aos aspectos de conteúdo, correlacionada com os autores, os modos literários e a complexidade dos processos cognitivos mobilizados. Nas formações que realizamos entre janeiro e março e com os colegas com quem fomos falando, perguntamos qual seria, no seu entender, o conteúdo de educação literária no qual os alunos revelavam mais dificuldade. Ora, reparem nos resultados que obtivemos. Na verdade, e de acordo com a nossa experiência, todos estamos de acordo que o texto poético é aquele em que os alunos revelam mais lacunas ao nível de interpretação. Mas fomos pesquisar e encontramos alguns dados interessantes, dados estes retirados do IAV, que confirmam esta nossa sensibilidade fruto da experiência feita. De facto, os alunos obtêm resultados menos satisfatórios quando no grupo 1 se deparam quer com os Lusíadas, quer com outras obras poéticas. Lembramos que com as aprendizagens essenciais, a obra épica Os Lusíadas passou a ser lecionada no 10º ano. E o certo é que o texto poético predomina. Reparem, entre 2010 e 2016, apenas em 2014 saiu o texto narrativo. Nos demais anos, alternou-se entre Luís de Camões, lírico e épico, e os heterónimos de Fernando Pessoa, com exceção para 2015,
ano em que os alunos se depararam com um poema de Sofia de Melbrenner. Já entre 2017 e 2022, Fernando Pessoa, como podem ver, dominou, sendo o conteúdo que mais vezes foi sujeito à avaliação por exame. 2017, Alberto Queiro, 2018, Mensagem, 2019, Ortónimo, 2020, Ricardo Reis, 2021, Alberto Queiro, 2022, Mensagem. As estatísticas dizem-nos também que os alunos obtêm piores resultados nos itens que implicam a realização de inferências, a explicitação de valores expressivos e simbólicos, a relação entre diferentes elementos textuais e a explicitação de juízos críticos. Mas isto também não é nenhuma novidade para nós. A questão, e por isso pensamos nesta formação, é termos estratégias que permitam aos alunos suprir estas lacunas. Vejamos alguns exemplos, neste item retirado da prova 2010, que implicava justificar uma interpelação e relacioná-la com o sentido das instâncias. A classificação média obtida pelos alunos em relação à cotação foi, como podem ver, de 37%. Já neste item, retirado da prova 2011, que implicava identificar sensações, fundamentando a resposta com citações, a classificação média obtida pelos alunos em relação à cotação foi, como também podem ver, de 34%. Neste item, retirado da prova 2013, que implicava explicitar valores simbólicos, o resultado foi ainda mais desanimador, pois a classificação média obtida pelos alunos em relação à cotação foi de 28%. Na verdade, sempre que elaboramos itens para testes ou questões de aula, por exemplo, tentamos formulá-los com diferentes níveis de complexidade cognitiva. Para isso, utilizamos diferentes verbos de comando, apresentando itens de diferentes níveis, como ilustra o esquema aqui apresentado. É claro que, ao formularmos itens de resposta restrita, por exemplo, vamos fazê-lo de modo que a tarefa do aluno fique claramente definida. E para isso, vamos dar orientações precisas. Esta estratégia orienta o aluno e torna igualmente o item mais objetivo, facilitando a correção. Assim, preparamos alguns materiais que certamente serão úteis na preparação dos nossos alunos para o Exame Nacional. Fichas de trabalho que contemplam itens de exame resolvidos, dicas úteis para os alunos e itens de exame tipo, bem como soluções de todos os materiais. Mas, na verdade, o que queremos saber é como ajudar os alunos a terem bons resultados no exame de português. Comecemos pelas partes A e B do grupo 1. Sugerimos aqui algumas dicas. Por exemplo, ao ler as questões, é essencial sublinhar sempre os verbos introdutores e verificar se há mais do que um, pois caso haja, significa que terá de haver mais do que um tópico de resposta. Para além de sublinhar, os alunos deverão colocar os tópicos a referir, ao lado de cada pergunta, antes de passarem à elaboração da resposta. Vejamos este item do exame de 2019 que contemplava Fernando Pessoa Ortónimo. De acordo com a pergunta, que passo agora a ler, apresenta duas características desse espaço e exemplifica cada uma delas com uma transcrição pertinente. O aluno deverá centrar a sua atenção nas 3 primeiras estrofes, sublinhar as características do espaço para poder então fazer as citações que a pergunta pede. E cá temos uma resposta possível, como podem ler, com destaque para o espaço de sonho e de imaginação e a caracterização desse local como belo, suave e acolhedor. Consideramos ainda pertinente referir que este é um espaço que propicia a ilusão do amor. Reparem agora neste exercício que nós elaboramos a partir deste poema de Pessoa Ortónimo. É pedido aos alunos que caracterizem o estado de espírito do sujeito poético, tendo em conta a conjunção mas. É claro que convém recordar que caracterizar significa identificar características ou traços e que, posto isto, os alunos deverão centrar a sua atenção na primeira quadra, a partir da qual vão descrever o estado de espírito do eu. De seguida, há que localizar a conjunção e esclarecer o seu sentido. E, novamente, cá temos uma proposta de resposta com destaque para o estado febril e pensativo do sujeito poético, o qual tenta anular a perturbação associada ao pensamento através do sonho. Apresentamos um novo exemplo, desta vez um item da prova de 2022 sobre o poema Dom Sebastião, de Mensagem.
Neste caso, é pedido aos alunos que explicitem o apelo do eu e infiram os seus sentimentos. Aqui temos 2 verbos que suscitam dúvidas aos alunos, pelo que convirá, antes de mais, esclarecer o que significam. Assim, é importante que os alunos saibam que explicitar significa extrair uma ideia e expô-la de uma forma clara. E inferir significa tirar conclusões. Aqui temos mais um exemplo de resposta. Para podermos praticar com os alunos a capacidade de explicitar, deixamos mais um exercício tipo que elaboramos a partir do poema Ocidente de Mensagem. Neste caso, é importante que os alunos centrem a sua atenção nos versos 1 e 2 e, sobretudo, percebam o sentido dos vocábulos ato e destino. Por fim, é uma boa oportunidade para recordar a dimensão simbólica do herói em Mensagem. E cá está também o exemplo de resposta possível. Vejamos agora alguns itens da parte C do exame. Neste caso, lembramos sempre os nossos alunos de que devem cumprir a instrução, sobretudo a parte que se encontra no desenvolvimento. Devem também esquematizar a informação e, claro, usar a estrutura tripartida utilizando conectores. Aqui temos o exemplo do exame 2009 em que adaptamos a parte B para a parte C. A exposição sobre um tema que mobiliza informação, neste caso, sobre a teoria do fingimento poético em pseudo-ortónimo, do qual destacamos a informação que consta no desenvolvimento do texto, pois é aqui, como sabemos, que os alunos encontram o conteúdo que devem abordar e desenvolver. Neste caso, um desenvolvimento no qual comentes a opinião acima transcrita sobre a teoria do fingimento poético em pseudo-ortónimo, referindo poemas relevantes para o tema em análise. Neste item, é essencial que os alunos respondam aos verbos de desenvolvimento, comentar e referir. Para tal, devem apresentar títulos ou versos de pelo menos 2 poemas que se associem à temática do fingimento artístico, uma vez que, de acordo com os critérios de correção, haverá penalização se não houver uma associação entre o título do poema e a temática em análise. E, claro, por fim, lembrar sempre os alunos que devem respeitar a estrutura tripartida. Aqui estão os tópicos de resposta, como por exemplo, o poeta como um fingidor, a intelectualização no processo de criação poética ou a posição sentir-pensar. E aqui está um exercício tipo elaborado por nós sobre a temática sonho-realidade na poesia de pseudo-ortónimo. Destacamos igualmente o parâmetro do desenvolvimento, que solicita uma explicitação sobre o modo como esta temática surge na obra de Fernando Pessoa Ortónimo, fundamentando a resposta com uma referência pertinente a um dos poemas estudados. Como podem ver, as dicas a dar aos alunos são as mesmas, precisamente para que possam treinar esta tipologia de questão. E aqui estão os tópicos de resposta. Colegas, pretendemos, nesta formação, deixar-vos alguns materiais que podem ser úteis na preparação dos alunos para o Exame Nacional, momento em que vão ser sujeitos a uma avaliação externa. A este propósito, convido-vos a ouvir as palavras do diretor do IAV, proferidas à margem de um seminário internacional sobre avaliação que decorreu em Lisboa em 2021. Através da avaliação conseguimos diagnosticar o estado das aprendizagens dos nossos alunos, mas o que é importante depois é que impacto é que esta informação, que impacto é que estes juízos de valor vão ter nas aprendizagens dos alunos. Colegas, sabemos que as aulas de português são muito mais do que aulas para preparar alunos para exame. Mas sabemos também que quanto mais bem preparados os nossos alunos estiverem, mais seguros se sentirão no momento da prova. E por esse motivo quisemos partilhar convosco um conjunto de materiais que acreditamos que vos serão muito úteis. Não podíamos terminar sem partilhar convosco as palavras de Paulo Freire, para quem ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Esperamos que os materiais que aqui partilhamos convosco contribuam para a criação destas possibilidades. Muito obrigada e até breve.